pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O objetivo da aula de hoje é identificar o efeito de sentido das figuras de linguagem nos textos. Para isso, primeiramente, nós vamos voltar lá na definição de sentido conotativo e sentido denotativo. O sentido denotativo é o sentido real, quando as palavras estão empregadas no sentido real, de acordo com o dicionário. O sentido conotativo é o sentido não real, é o sentido figurado. Vamos citar um exemplo? Quando vocês ouvem aquela expressão, minha mãe é uma onça. Aqui, onça está se referindo aí ao comportamento, ao como que sua mãe reage. Então, a sua mãe está sendo comparada aí com a bravura, né, da onça. Enfim, o sentido denotativo é o sentido real. A onça vive na mata. A onça é o animal felino, etc. Então, para começar a nossa aula de hoje, então, que fique bem claro esses conceitos. Vocês já devem ter se deparado com a expressão figuras de linguagem. Quando vocês leem livros, quando vocês leem textos, vocês se deparam com tipos de textos diferentes, finalidades diferentes. Como, por exemplo, quando você lê uma notícia no jornal, você vai ali identificar um tipo de linguagem. Quando você lê um livro de Braulio Bessa, cordéis, estruturas poéticas, a gente vai identificar outro tipo de linguagem. Então, as figuras de linguagem são recursos utilizados nos textos para deixá-los mais expressivos, mais significativos, deixam os textos mais bonitos. Então, vamos lá. Quando vocês se deparam com a seguinte expressão: o sol abraçou a natureza em uma manhã de domingo. O sol não tem braço, o sol não abraça. Então, eu estou ali personificando um comportamento que é humano em um astro da natureza, que no caso, né, é o sol. Enfim, pessoal, então quero que vocês entendam que figuras de linguagem são recursos utilizados em textos literários. Textos aí que utilizam uma linguagem não real, uma linguagem conotativa. As figuras de linguagem são classificadas e divididas. Hoje, nós vamos falar de algumas. A classificação da figura de linguagem traz denominações. A primeira figura de linguagem que eu vou apresentar para vocês é a metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que faz uma comparação implícita, uma comparação escondida. Quando eu falo minha mãe é uma onça, eu estou comparando minha mãe com uma onça, com o comportamento, a bravura ali da onça, que minha mãe é brava. Mas a minha mãe não é um animal, minha mãe não é um felino, então eu estou comparando características. Quando eu tenho esse tipo de comparação implícita, eu tenho uma figura de linguagem chamada metáfora. As metáforas estão presentes em diversas músicas do nosso dia a dia aí. Você é luz, é raio, estrela e luar. Então, você é luz. Eu estou comparando você com toda a luminosidade, com toda ali a esperança, enfim, que a luz traz. Então, a metáfora, geralmente, a gente vai identificar a metáfora através de uma afirmação, com o verbo é. Minha mãe é uma onça, a menina é uma flor, você é luz. Então, aqui eu tenho a figura de linguagem chamada metáfora. Eu tenho uma outra figura de linguagem que também faz comparação. O nome dela é comparação. Figura de linguagem que chama comparação. A comparação usa termos comparativos. Como, igual, que nem, por exemplo, minha mãe é brava como uma onça. Você é perfumada como uma flor. Então, se eu tenho a palavrinha como, eu deixo de ter metáfora e passo a ter comparação. Outra figura de linguagem, pessoal, metonímia. A metonímia consiste na substituição de um termo por outro. Aí a gente tem o produto pela marca, o inventor pelo invento. Por exemplo, quando a sua mãe manda você ir lá no supermercado comprar Toddy. Toddy é a marca, o produto é achocolatado.
Quando a sua mãe manda você comprar maisena, maisena é a marca, o nome do produto é amido de milho. Quando a gente troca, por exemplo, o autor pela obra, eu li Braulio Bessa, eu não li Braulio Bessa, eu li o livro dele, então aqui eu tenho a troca do autor pela obra. Quando eu tenho a troca, por exemplo, de uma expressão, de uma parte pelo todo, enfim, eu vou trazer para vocês uma lista, uma série ali de metonímias, que consiste na substituição de um termo por outro. Então, já falamos de metáfora, falamos de comparação, falamos de metonímia. Quero falar também sobre a personificação. A personificação é uma figura de linguagem muito utilizada em poemas, em contos literários. Essa figura de linguagem consiste na atribuição de características humanas a seres inanimados. O sol abraçou a natureza, o vento beija meus cabelos, a neve roça o chão. Então, quando elementos da natureza praticam atitudes humanas, eu tenho uma figura de linguagem chamada de personificação. Vocês podem encontrar também a palavrinha prosopopeia. É a mesma coisa, prosopopeia, personificação. Outra figura de linguagem, antítese. Antítese consiste aí na situação de ideias contrárias. Cedo, tarde, tudo, nada, gordo, magro. Então, quando tem ideias contrárias, eu tenho a figura de linguagem chamada antítese. Então, já falamos de metáfora, falamos de comparação, metonímia, personificação, falamos de antítese. Agora a gente vai falar de catacrese. A catacrese é um tipo também de comparação que foi cristalizada, que nós atribuímos aí no nosso dia a dia e isso ficou, como por exemplo, a maçã do rosto, a batata da perna, o céu da boca, o braço do sofá. O sofá não tem braço, mas a gente atribuiu essas denominações por comparações. Então, o nome da figura de linguagem é catacrese. Dente de alho, cabeça de cebola, dentre outras tantas que existem, coroa do abacaxi, etc, etc. Então, catacrese é o nome. Talvez vocês possam, assim, estranhar, a princípio, o nome das figuras de linguagem, mas com o tempo, com as atividades, com as nossas aulas, vocês vão se familiarizando aí com as palavras e vão aí internalizando elas e, principalmente, o efeito de sentido que elas provocam no texto. Então, agora eu quero apresentar para vocês a figura de linguagem chamada eufemismo. O eufemismo é uma suavização de algo principalmente relacionado à morte. A gente vai encontrar muitos eufemismos aí quando a gente fala de morte. Ele entregou a vida a Deus, ou ele descansou, ou bateu as botas, ou então, em vez de falar, nossa, você é mentiroso, eu falo, não, você faltou com a verdade, tá? Então, o eufemismo faz uma suavização. Outra figura de linguagem, pleonasmo. O pleonasmo consiste numa repetição desnecessária de algo que já foi dito anteriormente. Subir para cima, descer para baixo, ver com os meus olhos. São expressões que eu já disse anteriormente. Então, é a repetição desnecessária. Então, a gente precisa tomar cuidado que existem pleonasmos como esses que vão empobrecer aí os nossos textos e também a nossa fala. Ok? Falamos então de pleonasmo. Outra figura de linguagem, ironia. A ironia consiste em dizer algo que não é real. Quando você, por exemplo, tirou uma nota baixa, nossa, que gracinha, parabéns, você tirou 0. Ué, se você tirou 0, não é digno de parabéns. Então, é digno de conversar e achar ali soluções. Mas, então, a ironia é algo que não condiz com a realidade. A sala tá uma bagunça. Que gracinha, hein? Vai ficar todo mundo sem recreio. Então, uma ironia, ok? Outra figura de linguagem muito utilizada aí nos poemas, as onomatopeias. As onomatopeias é a reprodução do som, o zum, zum, zum da abelha, o tic-tac do relógio, ou então o trim do telefone. Então, as onomatopeias é a representação dos sons na escrita, ok?
Eu quero falar com vocês sobre uma figura de linguagem que está relacionada às conjunções. É a repetição das conjunções. No caso, o polissindeto é o nome dela. É a repetição das conjunções. Por exemplo, e chegou, e lutou, e venceu, e morreu. Tá vendo a repetição do ezinho, a conjunção aditiva que liga orações? Então, polissindeto é o nome aí da figura de linguagem, ok? Vamos aqui recapitular quais figuras de linguagem a gente falou? Metáfora, comparação, metonímia, personificação, antítese, eufemismo, pleonasmo, onomatopeia, catacrese e polissindeto. Eu acho que por hoje tá bom, né, pessoal? Então é isso, a aulinha de hoje, figuras de linguagens, atividade postada lá no grupo de WhatsApp e eu estou aqui à disposição de vocês. Grande beijo no coração e até a próxima aula.